A paz do Senhor Jesus, está começando agora o programa Promessas. E o programa de hoje está muito especial. Nós, preocupados com a sua família, fizemos hoje muitas entrevistas que vamos exibir para você com autoridades da cidade, o pastor da nossa igreja, falando acerca do relacionamento familiar. As pessoas já não se preocupam mais com o relacionamento familiar. Algum tempo atrás aí está em evidência na mídia a possibilidade de o filho ter assassinado a sua família inteira. E pegando um gancho aí nessa reportagem, nós também preparamos para você uma produção especial para você se preocupar um pouquinho mais com a sua família. Mas enquanto você se prepara, você convida os seus amigos, nós vamos para um louvor e já já nós voltamos com essa matéria incrível. O programa Promessas de hoje está muito especial e você é nosso convidado especial para acompanhar toda a nossa programação. Fique ligado, nós já voltamos já já. A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então ouça a tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. Pela manhã
nós estamos com o pastor dirigente aqui da congregação da Assembleia de Deus Promessas, no bairro do Itamaraty, pastor Claucir, que vai convidar você a fazer uma visita, vai falar os dias de culto, o horário de culto aqui da nossa igreja Promessas. Pastor Claucir, muito boa noite. Boa noite, pastor David, uma alegria muito grande ter a sua presença, e realmente esse culto de hoje foi um culto maravilhoso, onde muitos amigos chegaram, e eu tenho certeza, pastor David, a semente foi plantada. Agora o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, e eu tenho certeza que logo, logo teremos muitos frutos deste culto aqui desta noite. Nossos cultos são segunda, quarta, sexta e sábado à noite, às 7h30, então às 19h30. E nós convidamos a todos vocês para estarem conosco, para virem conhecer, serão muito bem recebidos. E o endereço para que o nosso amigo possa vir visitar a igreja? É Rua Ezequiel Teodoro de Freitas, 460, Jardim Itamaraty. E você que está ligadinho aí no programa Promessas e ainda não veio conhecer os nossos cultos, anote aí na sua agenda os nossos dias e horários de culto, tá bom? Às quarta-feiras, à tarde da bênção, às 14h30, com a missionária Consuelo. Todas as quartas-feiras, tarde da bênção aqui, venha receber o seu milagre, venha receber o poder de Deus na sua vida. Quinta-feira é o dia da Quinta-feira da Vitória com o pastor Ari de Oliveira. Isso mesmo, o pastor Ari de Oliveira, um grande conferencista da palavra do Senhor Jesus Cristo, dirige os cultos da Quinta-feira da Vitória às 19h30. E aos domingos, pela manhã, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha aprender com as lições práticas da Escolinha Bíblica Dominical. E à noite, o grande culto da família, o maior culto de toda a igreja, às 18 horas, com o nosso pastor presidente, pastor João Alexandre Leão e toda a sua família. Neste domingo, esteve conosco ministrando a palavra de Deus o pastor Marcos Aurélio Dias, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus Promessas em Guaiçara e Lins. Ele esteve aqui nesse final de semana no projeto do culto do amigo, o projeto André, que foi realizado nesse final de semana nas nossas congregações, aqui na igreja sede. Eles nos transmitiam uma palavra maravilhosa, nos deu uma entrevista. Fica aí com imagens deste grande projeto, o projeto André e o culto do amigo. Gênesis 32 e o versículo de número 22 a seguir. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou, versículo 23, ouça o barulho de Bíblia, isso é gostoso. Verso 23, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse esse, deixa-me ir, pois, já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tomou Jacó, dize-te, rogo-te, que como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Mas esse homem, esse personagem, é um personagem importante, conhecido como um dos nossos patriarcas. Jacó, ele tem um irmão gêmeo por nome de Esaú, que significa cabeludo, peludo, que ele era ruivo, muito peludo. E a história desses 2 meninos cresce, um era querido pelo pai, o outro era querido pela mãe, um era caçador
e o outro não sabia caçar. Ao bem da história, o pai está velho, está cansado, já não enxerga mais. Então, a sua mãe, a mãe de Jacó, chama Jacó e diz: olha, você tem que receber a bênção. Mas antes disso, lá atrás, Esaú, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E lá na frente, Esaú vai formar um povo por nome de Edomitas, que é chamado como povo vermelho. Agora, olhando à luz da palavra do Senhor, eu entendo o que Deus trouxe ao meu coração, é que nós vivemos tempos em que todos nós queremos uma mudança em nossas vidas. Talvez você entrou aqui com um propósito, talvez você entrou aqui porque alguém insistiu para que você viesse aqui à igreja, porque você foi uma pessoa responsável, porque teve alguém que esteve intercedendo por você, orando por você, e de alguma forma Deus se manifestou na tua vida, e é por isso que você está aqui. E esse homem, então, ele nos mostra que não obstante talvez o caminho que nós tomamos, que nós escolhemos para as nossas vidas, lá na frente nós vamos ter um momento de decisão, um momento de escolha, onde eu posso mudar a minha história. E eu percebo na vida desse homem que ele está sendo perseguido pelo seu irmão, e ele vai para a terra da sua família. Lá ele se casa com uma mulher, ele se casa com outra, permanece por mais 7 anos. O certo é que ele fica por 21 anos de idade, mas Deus fala ao seu coração que ele tem que voltar. E quando ele tem que voltar, ele sabe que ele está sendo perseguido. E o segredo, o que faz a diferença das nossas vidas, é o que realmente nós desejamos. Você pode ser apenas uma pessoa que vem à igreja, que participa dos cultos, mas o que vai fazer a diferença na tua vida é a atitude que você toma quando sai daqui de dentro, ou até mesmo quando está aqui dentro. Cristianismo, eu sempre digo isso, não é mudar de religião. Não estamos falando de religião, estamos falando de mudança de vida. Estamos falando aonde Deus governa as nossas vidas. É muito fácil, às vezes, as pessoas falarem: eu sou católica, eu sou espírita, eu sou cristão. E às vezes, na verdade, elas não têm os compromissos, apenas falam porque a sua família assim o fez, porque a sua família assim também talvez cresceu dentro dessa criação, dizendo que era de determinada religião. Mas o que nós estamos querendo propor aqui, mostrar, é onde Jesus possa governar as nossas vidas. E essa história nos conta que ele está no momento aonde o Senhor o vem visitar. Você crê que Jesus está te visitando hoje aqui? Para você que é cristão também, o Senhor está te visitando aqui hoje. O texto que nós lemos nos conta que Deus enviou um anjo. Um anjo veio e ele gruda nesse anjo e pergunta. Há várias manifestações de Deus na face da terra. Há várias manifestações. Deus fala em sonhos, Deus fala em profecias, Deus revela, às vezes fala por intermédio de amigos. Deus usa de várias maneiras. Deus fala através de gestos. Deus usa o street dance, Companhia de Judá, para ministrar a palavra para as outras pessoas por intermédio de uma dança. O que é uma dança? Uma dança pode não representar nada, mas quando tem a unção de Deus, representa muita coisa. Representa uma mudança de vida, um novo de Deus sobre a tua vida, sobre a vida de muitas pessoas. Então eu entendo e acredito que Deus, segundo a tua infinita misericórdia, Ele sempre vai estar procurando o homem, porque é assim que Ele faz. A Bíblia diz no princípio, na criação, quando Ele forma o homem, a Bíblia diz que no virar do dia, Deus vinha falar com o homem. Deus vinha todos os dias conversar com Adão. E nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a percorrer as páginas da Bíblia Sagrada, e nós vamos ver o homem, às vezes, em determinado momento, fugindo de Deus, fugindo da presença do Senhor, mas Deus criando situações para ir ao encontro do homem. Eu ouvi uma vez, quando era criança, de um pastor que dizia que todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus.
E essa é a verdade. Não importa o vazio do teu coração, não importa o que você tem conquistado, o que importa é que Deus quer preencher o teu coração e fazer uma mudança de vida. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, nós estamos agora, depois de um culto maravilhoso, o Projeto André, que agora foi realizado nesse dia 18, na nossa sede aqui de Botucatu, da Igreja Assembleia de Deus Promessas. Nós estamos com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Promessas, na cidade de Guaiçara e de Lins. Pastor, como foi essa noite para o senhor? Foi uma noite abençoada, a paz do Senhor Jesus. Foi uma noite abençoada porque vimos a glória do Senhor, né? Desde os louvores sendo ministrados e ver as almas se render aos pés do Senhor. Não existe nada mais gratificante do que ver as pessoas que não entregaram sua vida para Jesus virem à frente com lágrimas nos olhos. E para quem não sabe, o idealizador deste Projeto André é o pastor Marcos Aurélio. Pastor, conta um pouquinho pro pessoal como surgiu essa ideia, o que é essa ideia, uma grande ferramenta de evangelismo para a igreja. É o seguinte, hoje nós entendemos que está difícil em trazer os não crentes para a igreja. E quando Deus trouxe isso ao meu coração, porque eu tenho aprendido que tudo que se faz com oração, você tem resultados. Quando você conclama uma igreja, conclama os membros, porque o que faz a diferença são os membros da igreja, a estarem orando por pessoas que não conhecem Jesus, por um período de tempo, não importando qual seja ele. Mas se você começa a ser um intercessor, um parceiro de oração por essa pessoa não crente, Deus começa a visitá-lo de alguma forma. Aí o dia do culto da ação de graça, quando essa pessoa se apresenta a ele, é simples, é só chegar lá e convidar e trazer. Por quê? Porque antes houve o princípio da oração. A oração é o que faz a diferença nesse trabalho, o próprio culto da colheita, as ministrações, porque houve intercessores em prol desse projeto. Glória a Deus. E muitas almas hoje se entregando ao Senhor Jesus. Isso é o fruto desse projeto maravilhoso. E o Senhor se alegra em ver o fruto desse trabalho que Deus colocou no seu coração? Com certeza, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que André, ele foi o primeiro discípulo de Jesus. Ele era discípulo de João Batista. Ele pede a autorização de João Batista para mudar de discipulador, na verdade, para seguir a Jesus, para conhecer Jesus. E quando o André ele está com Jesus, ele lembra do seu irmão. Então, às vezes os membros da igreja, eles não conseguem vir ao púlpito, pregar uma mensagem, uma ministração. É a essência da Operação André, ou seja, você pode não ser um Pedro, mas você sabe aonde está o Pedro. Então, eu acho lindo na vida de André, porque as 3 vezes que ele aparece na Bíblia, as 3 vezes ele está levando alguém para Jesus. A primeira vez é Simão Pedro, a segunda vez quem acha o menino Galileu na multiplicação dos pães e dos peixes é André. E lá na frente os gregos querem ter uma audiência com Jesus e os discípulos querem impedi-lo, mas André arruma um jeito para que essas pessoas se aproximem de Jesus. Então a essência é isso. Você pode não ser um Pedro, mas você conhece o Pedro. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Uma grande festa no reino de Deus, porque muitas pessoas se entregando ao Senhor Jesus Cristo, confessando como seu único e suficiente Salvador. Pastor, ontem o Projeto André, o culto do amigo, foi realizado na nossa congregação do Jardim Itamaraty. Pessoas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e hoje, na noite do encerramento do Projeto André,
várias pessoas também se rendendo depois de uma ministração como essa. Como que o senhor vê esse projeto, um resumo, o resultado desse projeto realizado aqui na nossa igreja? Muito bem, eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo e dizer, pastor David, que esse projeto, ele visa exatamente isto, a conversão de almas. Então o propósito do nosso coração é fazer com que a igreja abrace esta ideia, este projeto, cada irmão convidando uma pessoa amiga, não evangélico, para estar no culto, assistindo o culto, participando do culto, e assim nós fizemos hoje esse culto diferenciado, essa programação diferenciada, com Companhia Judá, mostramos um pouco do vídeo da nossa história, quarteto cantou, trouxemos o pastor Marco Aurélio lá de Guaiçara para ministrar a palavra. Então fizemos aí um culto, né, especial para atender essa demanda, esse projeto que nós tínhamos em mente. É bem verdade que nós estamos vivendo aí essa evidência do inverno pesado, muito frio, muito vento, e as pessoas que não são acostumadas virem para o culto num tempo como esse fica difícil realmente, mas graças a Deus por aqueles que abraçaram a ideia, e a igreja estava cheia, como vocês viram as imagens aí, e as pessoas que vieram à frente, né, que assimilaram a mensagem, a pregação e entregaram a sua vida para Jesus. Nós podemos presenciar as pessoas vindo à frente com lágrimas. Isso que é importante, isso que demonstra uma atitude do coração. Então eu quero louvar a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida dos irmãos que abraçaram o projeto, que convidaram as pessoas, e eu sei que isto vai acontecer sucessivamente na nossa igreja, porque este é o propósito do nosso coração, a evangelização e ganharmos almas para o reino de Deus. Estamos fazendo missões aqui em Botucatu com esse projeto, e nós agora temos também uma parceria missionária, não é, pastor? Sim, nós temos aí agora a parceria missionária que fizemos com a Igreja Assembleia de Deus de Marília, com o pastor Elane, e nós temos aí igrejas, missionários que estão além fronteira, vários países, Argentina, Uruguai, Peru e Senegal, né, outros lugares aí, aqui no interior do Brasil mesmo, alguns lugares nós temos missionários. Então nós estamos fazendo o que Jesus mandou, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Deus nos chama para a obra que irá trabalhar a um dever à nossa frente, o Evangelho anunciar. Muitos homens no passado batalharam sem temor, incansáveis e destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar. Poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por
toda eternidade viveremos com Jesus no lar, pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar, pelos vales e cidades, vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Palmas para Jesus mais uma vez, mais forte. Aleluia. Famílias é o grande projeto de Deus. Desde a criação, quando Deus observou o homem e percebeu que ele estava só, isso não era bom para ele, lhe preparou uma adjutora, uma esposa, e daí que multiplicassem e povoassem a terra. Do contrário disso, o diabo vive tentando destruir este projeto, este propósito de Deus. Mas Deus, ele é infinitamente mais poderoso para preservar, proteger, cuidar e dar crescimento para a sua família. E nós estamos preocupados, e nós estamos interessados que a sua família seja uma família vitoriosa. E nós preparamos algumas entrevistas e uma matéria especial para você cuidar mais da sua família, para você dar mais tempo para a sua família, para você vir com a sua família para a igreja, porque você faz parte do projeto de Deus. Vamos acompanhar essa matéria então. A sociedade evolui cada dia mais. E será que as famílias estão percebendo que os relacionamentos familiares dentro do lar estão ficando cada vez mais distantes? Já não é mais novidade ouvirmos notícias na televisão, nas rádios, entre brigas de pai, briga de mães, briga de filhos contra pais, pais contra filhos. Será que você está percebendo ou não está percebendo que isso pode estar acontecendo com você? Eu vou além da dor, eu vou além das dificuldades, eu vou além dos sonhos, do sobrenatural. Eu
Eu vou além da força das mãos, romper os montes. A família parece que cada dia está se dissipando cada vez mais. Preocupado com essas situações, nós conversamos com o Dr. Marcelo Lanhoso, que é delegado da Polícia Civil da cidade de Botucatu. Ele que convive diariamente com esses tipos de conflito, e ele deu algumas orientações para nós. Doutor, está em evidência aí essa semana um caso atípico em que um adolescente seria possivelmente o responsável pelo assassinato de seus próprios pais. Esse é um caso raro para a polícia, digamos assim? Este é um caso anormal para a polícia ou é um caso corriqueiro? O assassinato, o homicídio de filhos contra o pai não é corriqueiro. Deu-se muita evidência a isso por não ser corriqueiro, por ser um fato atípico. Infelizmente, nós temos outros casos na história policial da Christiane Richthofen, que matou, junto com o namorado, os próprios pais. Outros casos estão aí em evidência, e agora veio esse à tona aí, que tudo leva a crer ter sido o filho que assassinou o pai, a mãe e os outros parentes dele. Não é um caso normal o homicídio. O que tem ocorrido com um pouco mais de frequência são outros tipos de crimes praticados por filhos, como agressão, pequenos furtos, e os furtos estão intimamente relacionados com o tráfico de droga, com o uso de entorpecente. A pessoa, o usuário, ele vê com muita facilidade o fato de poder, dentro de casa, subtrair pequenos objetos da família para vendê-los e trocar por droga. E o registro desses fatos também não são corriqueiros, porque a família entende que não é a polícia que vai resolver essa situação, mesmo porque o furtador está dentro da casa da vítima. O filho mora com o pai dentro da casa e ele tem livre acesso a todos os objetos. Mas, infelizmente, temos registrados alguns boletins de ocorrência onde os pais reclamam que estão sendo vítimas de agressão e furtos praticados por seus filhos. O senhor acredita que o relacionamento familiar é fundamental para que esse tipo de acontecimento não ocorra? Olha, eu tenho para mim que isso aí, a falha primeira é do próprio pai. A Bíblia diz: não ria do seu filho hoje porque você vai chorar amanhã. Com certeza ele deu risada o filho não obedecer, daquela manhinha que o filho, eu não quero fazer, não sei o quê, finge que vai bater no pai. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. O pai tem que corrigir severamente o filho e educar, estar sempre atento, sempre junto do filho. Eventualmente o pai chega na delegacia e fala assim: olha, eu não aguento mais meu filho, eu queria que vocês tomassem uma atitude. Ele tinha que ter tomado atitude. Eu não sou educador de ninguém. A polícia não educa ninguém. A polícia pune, ela prende e remete os fatos ao judiciário, que vai aplicar a pena e vai colocar a pessoa na cadeia. Cabe aos pais educar os seus filhos. Somente a eles, não é a escola, não é o vizinho, não é a tia, não é a avó, não é ninguém. É aos pais. Com grande certeza, esse pai que está sendo vítima de um ato desse praticado pelo seu filho contra ele, com certeza ele deixou de educar o filho quando tinha que educar. É de pequeno que se torce o pepino. Você deixou isso acontecer, achou bonitinho naquela época o menino fazendo uma manha, batendo em você, dando aquele tapinha que obviamente não tinha força, não te machucava nada. Ele cresceu vendo isso. E ele acostumou, ele acha que a vida é assim. Quando ele não tem o que quer, ele te agride, ele te bate, ele te ameaça, ele furta. A coisa não funciona dessa forma. Então, com toda certeza, essa pessoa, ele é o grande culpado disso aí. O senhor é pai? Sou pai de 2 filhos, tenho uma filha de 25 anos, hoje engenheiro, um menino de 23, está se formando em Direito. E eles sempre foram educados rigidamente. O meu filho sempre disse que ele não foi educado, ele foi treinado. E foi mesmo. Não me arrependo de nada do que fiz com relação a ele. Dei uns tapinhas na bunda dele e dei mesmo. Quando ele precisou, eu falava: filho, você está precisando apanhar. E ele levava uns tapas na bunda. Obviamente que nunca dei murro na cara dele, nunca dei um tapa na cara dele, nunca agredi ele. A educação nunca foi com cinta, com chicote, com nada. Tapa na bunda, que representava para ele
Eu tenho certeza que a dor não era o que representava o castigo, era mais aquela atitude. Era tapa na bunda e castigo. Vai ficar de castigo, não vai ter a televisão, não vai ter o videogame, não vai sair hoje. Sempre corrigindo, sempre atento. Até hoje estou atento à formação do caráter dos dois. Sempre que eu vejo alguma coisinha, eu vou lá e falo assim, olha, eu sou seu pai, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, né? Eu estou aqui para te ajudar a você ser uma pessoa, um ser humano decente. Sei que eles vão ter falhas, assim como eu tenho falhas, mas se errei no sentido de ajudar, no sentido de educar. Com a experiência do senhor e observando aí um alto índice de elevação nos crimes, enfim, o senhor tem algum conselho para os pais que estão nos assistindo a como prevenir esses tipos de tragédias lamentáveis? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter Deus no coração, né? Temos que ter aí uma casa espiritual, esse negócio de, eu rezo em casa, eu faço... Procure um templo, seja qual for a sua religião, católica, protestante, enfim, né? Com Deus no coração, tenho certeza que não sobrará espaço para qualquer outra coisa ruim. Fique atento ao seu filho, corrija ele, dá trabalho, é chato. Você vai se chatear? Vai se chatear, mas tenho certeza que o resultado disso aí vai ser benéfico. Com toda certeza, o seu filho não será um criminoso e você, no futuro, não irá chorar daquilo que você deu risada. O filho, eu tenho uma filha e um filho homem. O filho homem, ele chega numa idade em que ele nota que na casa dele tem um galo. E aquele é o que manda, é o pai dele. E ele, até por um instinto, ele quer desafiar aquela pessoa. Ele quer desafiar o macho alfa, ele quer desafiar o dono do pedaço. É nesse momento que o pai tem que estar atento, né? Impor a sua condição, impor a sua situação, através da conversa, do diálogo, eventualmente de um castigo, de um tapinha na bunda, né? Para mostrar para ele quem está certo. E o filho tem que entender que a coisa funciona dessa forma. Tem que entender que quem está certo geralmente é o pai, não aquele amigo torto. Uma situação comum, quem já vivenciou vai se lembrar. A pessoa está fazendo algo errado, eu estou usando droga. Aí o que eu falo para você? Você não vai usar? Pô, você não é homem? Quer dizer, e você, se você tiver uma personalidade fraca, não tiver tido o seu pai por trás de você falando que homem não é aquele que nasce com o sexo masculino, como mulher nasce com o sexo feminino. Homem não quer dizer isso. Homem é uma coisa muito além. Serve para homem e para mulher. Ser homem é ter o caráter, ter a personalidade de falar assim, amigo, eu sou homem o suficiente para não ter que provar para você que eu sou homem, e não é através do uso dessa droga, fazendo essa coisa errada, que eu vou provar para você que eu sou homem. Diga-se de passagem, eu não preciso provar nada a você. Mas ele tem nesse amigo o ídolo, porque eventualmente esse cara está envolvido no tráfico de droga, ele tem um dinheirinho, ele anda com uma corrente bonita, ele anda com um relógio diferente, um tênis de marca no pé, ele acha que isso é a vida. Ele não acredita que o pai que trabalha, que acorda cedo, que vai trabalhar, ganha o seu dinheirinho suado, tem aquela conta, mas vive dignamente, ele não acredita que isso seja o certo, né? Então, a gente volta ao pai. O pai tem que fazer. Você disse que o pai fez o possível para educar seu filho. Eu acho que ele tem que fazer o impossível para educar seu filho. E se ele não conseguir, ele tem que buscar ajuda, né? Ele vai numa delegacia de entorpecente, caso seu filho esteja envolvido com droga, ele procura assistente social do fórum, ele procura assistente social da prefeitura, ou seja, hoje nós temos várias instituições que estão aí para nos ajudar, para ajudar essas famílias a educar seu filho, tirar ele eventualmente da droga, tirar ele da companhia de más influências, né? Mas o filho tem que estar consciente disso. Se você tem um bom exemplo na sua casa, siga esse bom exemplo. O bom exemplo não é o traficante, não é essa pessoa que quer te levar para o buraco. Eu vou usar a droga, então eu tenho que pôr você nessa. Porque no final eu vou falar assim, eu usei, mas ele usou também. Geralmente, quem está fazendo coisa errada quer levar os outros, até para ele ter uma justificativa. Eu fiz, mas o outro lá faz também. Então, a pessoa tem que ter esse discernimento. Mas para ele ter esse discernimento, ele teve que ter o pai atrás, fazendo alguma coisa. Dificilmente
a pessoa que fez, o pai que fez, vai ter um filho errado na vida. É muito difícil. Pode acontecer? Pode. Às vezes a pessoa nasceu com esse problema, né? Eventualmente isso pode acontecer. E nós buscamos também algumas orientações no Conselho Tutelar de Botucatu. Veja o que a conselheira Fátima disse a respeito dessa relação familiar. Que os pais hoje em dia estão perdendo como lidar com seus filhos. Educar não é fácil, né? Não tem uma varinha de condão que você já vem pronto. Então, cada filho é um filho, cada comportamento, tem várias situações. E o que acontece é que hoje em dia os pais precisam estar trabalhando, né? Antigamente só os pais iam trabalhar, agora a mãe também tem que estar ao trabalho. E o filho fica muitas vezes com alguém da família, ou fica em projeto, ou fica na escola, né? Vai da escola, ou fica... Agora temos o período integral, né? Muitas escolas têm. Isso é positivo à escola. O que nós precisamos é que os pais entendam que a autoridade dentro de casa são os pais. Né? Tem que ter limite, tem que ter hora de sair, hora de chegar, tem que saber com quem anda, tem que estar vivenciando a vida do filho. Precisa trabalhar, precisa, mas também precisa dedicar um tempo para os filhos, para que depois, mais tarde, não se torne refém deles. Como? Hoje em dia é muito comum, pelo menos nós aqui diariamente, a gente percebe que crianças, né, não é nem adolescente, fazem com que os pais se tornem refém, fique assim, sabe, quer mandar, não obedece, não quer ir na escola, né, não quer. Então, isso é muito importante. Pais precisam entender que a autoridade dentro de casa são eles, que filho tem que obedecer. E a idade de adolescente, de 12 a 18, é uma idade que precisa estudar, se capacitar, para depois adulto ter um bom trabalho. Os estudos apontam que é fundamental que a criança encontre na sua casa a figura masculina e a figura feminina. Além disso, nós também entendemos que o pai precisa ser para a criança, para o jovem, para o adolescente, enfim, ser o herói da casa. E as crianças, na verdade, necessitam ver seu pai sendo um herói da sua casa, como aquele herói de filme, o super protetor, o amigo de todas as horas. É isso mesmo que as crianças precisam? Sim, nós entendemos que isso seria o ideal. O pai e a mãe, né? O pai tem uma fase da criança que ela identifica no pai um herói. Só que sim, hoje em dia, nos dias modernos, se encontra famílias desestruturadas, que as mães, ela é arrimo de família, ela cuida dos filhos, então assim, e os pais, muitas vezes, né, com a separação, cada um fica para um lado, e os filhos ficam soltos, né? A presença paterna é muito importante, né? A dedicação do pai é muito importante. Vai fazer com que seu filho seja um adulto completo, um adulto, e ele vai ser um bom pai para o filho quando for casado e ter os filhos também. E as denúncias aqui na cidade de Botucatu são altas, são baixas, frequentes, regulares? Então, nós temos eu acho muito positivo o Conselho Tutelar de Botucatu. O munícipe conhece muito bem o conselho e sabe quando procurar. Nós temos uma demanda muito grande e as denúncias são de diversos tipos, né? Comportamento, evasão escolar, violência sexual, de diversos tipos, né? Abandono de incapaz. Então a gente entende. O Conselho Tutelar está aberto a toda a população. Às vezes você mãe, você pai, não precisa esperar que aconteça alguma coisa. Você está vendo o comportamento do seu filho na escola, que está deixando a desejar, que vem bilhete, que está faltando, que a diretora chama para poder falar, olha, seu filho não está frequentando a escola. Vem até o conselho, né? Procura uma orientação, por quê? Para amanhã depois não ser tarde demais, né? Ele pode estar envolvido com drogas ou outras coisas. Então, assim, procura uma orientação e a gente vai poder orientar. Encaminhar para que, se for possível, em qualquer, né, o que o município ou a rede municipal tenha a nos oferecer. E para que o papel não seja exclusivo da mamãe, um conselho da senhora para que o papai também se faça presente nessa relação aí de cuidados com a criança.
pai. Eu acho que o filho, a partir do momento que ele vem ao mundo, a responsabilidade é dos dois. E pai, eu acho assim, que tem que dar carinho, amor. Pai tem que ter autoridade, não autoritarismo. Não usar de violência, usar de amor, de afeto, ser companheiro, ser amigo, sabe? Ver os amigos que os filhos estão, né? Conhecer, trazer para perto, né? Pai, amor. Eu acho que a palavra é amor, né? Com amor a gente consegue tudo. E em que momento que o pai ele deve procurar o conselho tutelar? Quando ele perceber que já foge das orientações dele, né, o chamado dele, né, ele já não está mais surtindo efeito, né, que ele percebe que já está, que seu filho não está obedecendo, já as orientações dele já não estão sendo ouvidas. Procura. A gente está aqui para orientar, né? Às vezes acha que o conselho tutelar não é em último caso. Nós também trabalhamos com a prevenção. A gente também pode orientar. E orientar de forma que você, amanhã ou depois, fala, não, eu fiz de tudo, né? E até para o seu filho saber que tem, assim, todo mundo fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é só direitos, é dever também. O filho tem dever de obedecer os pais. E para quem gostaria de ter uma conversa pessoal com a senhora, como eles fazem para te encontrar o endereço ou o telefone do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, nós trabalhamos em 5 conselheiros. O Conselho abre às 8 horas e fecha às 17. Não fecha para o almoço. Então, assim, de segunda a sexta, das 8 às 18. E nós trabalhamos também, né, com plantão. Nós trabalhamos 24 horas. Só que o endereço da sede é Rua Doutor Cardoso de Almeida, 458. E o telefone do Conselho é 3882-9353. O pai acorda cedo e já vai trabalhar. Uma jornada aproximadamente de 9 horas, isso se ele almoçar no trabalho. Depois do expediente, ainda tem uma reunião com a chefia de aproximadamente 2 horas. Ele chega na casa, está cansado e logo tem que tomar um banho para descansar. A janta já está sendo servida. Enquanto ele está jantando, o filho está na sala, vendo o Facebook, jogando seu videogame. A mamãe está assistindo a novela, um em cada cômodo. Depois da janta, o pai precisa descansar, porque amanhã ele precisa acordar cedo de novo para trabalhar. E assim, a sociedade está evoluindo sem perceber o que está acontecendo. O filho num cômodo, a mãe no outro, o pai em outro, e cada dia mais a preocupação está ficando afastada dentro do lar familiar. Você se lembra da cor da camisa que seus filhos utilizaram hoje? Você se lembra onde seu pai trabalha? Você se lembra do presente que a sua esposa mais gosta? Tanta coisa está acontecendo durante todo o seu dia e você não está nem percebendo. Os seus interesses se tornaram maiores do que as suas próprias vontades e você já não consegue se desapegar. Mas ainda dá tempo. Ainda o dia não acabou. A hora de valorizar aquilo que realmente é necessário chegou. A sua família é a melhor escolha. E agora, dando continuidade à nossa matéria, nós estamos aqui com o Rafael, que é o diretor da Solotudo, uma grande empresa na cidade de Botucatu, e nós vamos perguntar para ele o que ele acha
das relações hoje em dia existentes com a facilidade da internet, algumas preocupações que isso traz também. Sim. Às vezes algumas famílias são até distanciadas, né? Sim. Por conta da internet. Aí uns 10 anos para cá o avanço dessa internet foi muito grande. Na verdade as famílias de hoje em dia já nasceram num novo contexto, então, né? Mudou, né? Bastante. Você acha que a internet ela atrapalha ou facilita o relacionamento entre pais e filhos? Legal. Eu na realidade primeiro agradeço, né, pela oportunidade de falar a respeito. Eu acredito muito assim que a internet ela mudou a maneira com que a gente acessa a informação. Eu acho até que é a primeira vez na história do mundo, né, que a gente tem os mais velhos perguntando coisas para os mais novos. Você tem pais consultando filhos, não só pela internet, mas a tecnologia de uma forma geral, né? Pô, filho, como é que eu faço isso? É a primeira vez que você tem uma criança de 6, 7 anos, 5 anos, ensinando um mais velho. Então aquele tipo de liderança, né, sobre informação, quer dizer, os pais sabem tudo, os pais, ela devagarinho vai se dissolvendo, né? As crianças começam a ter o acesso através do Google da vida aí, a todas as informações. Eu tenho até um amigo que falou que a filha dele disse para ele, com 6 anos, de 6 para 7, que o Papai Noel não existe, né? E porque ela viu num vídeo do YouTube. Então você fala, putz, né? Como é que é a situação? Então eu acredito assim que cada vez mais a importância dos pais se torna maior devido ao ensinamento de valores, de princípios, coisas que na internet você não vai aprender. Pelo contrário, né? Como você mesmo disse, a internet traz até para você um contexto de informação ruim também, né? As crianças começam a ter acesso a uma série de informações que não necessariamente agregam para elas. Então eu acho que por um lado é muito legal porque exige dos pais mais do que nunca aquela liderança por princípios, por valores, por atitude, não mais por informação, né? Não existe aquele respeito a meu pai sabe tudo, não, meu pai é alguém, a importância já não é mais o que ele sabe, né? Mas quem ele é. Isso se torna ainda mais latente, o respeito das crianças não vai vir mais, né, por informação. Aquele pai que, poxa, eu só admirava meu pai porque ele sabia tudo, isso muda, né? Então eu acho que esse é um contexto assim importante da história, né? Os valores, os princípios são importantes. E para os pais, eu acho que a responsabilidade aumenta. Porque as crianças estão se abastecendo, estão buscando essas informações e já não é mais tão fácil de você escolher o que teu filho tem acesso ou não. Né? Num determinado passado você deixava a criança assistir televisão numa determinada hora, você sabe os programas que passam, você sabe... E na internet não é assim, a internet num campo de texto você tem acesso a tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Né? Então eu acho que vai exigir uma proximidade maior dos pais nessa fase aí da infância das crianças, porque elas precisam de acompanhamento, senão elas vão acabar tendo acesso a informações que fora de hora e que nessa determinada etapa onde as crianças ainda não estão com, né, o próprio cérebro desenvolvido ainda, pegando informações que não agregam para a formação delas, eu acho que isso pode ser muito ruim. E aquilo, né, é o grande problema, o jargão já virou, né, que a internet aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto. Eu acho que vai ter que ter um controle aí para dosar o tempo de acesso à internet, o que as crianças vão procurar. A tecnologia avança, hoje existem vários programas aí que permitem o pai bloquear alguns conteúdos, mas eu acho isso, acho que o pai ele vai ter cada vez mais importância em princípios e cada vez menos importância em informação, né? Eu acho que a importância do pai no que se refere à informação é filtrar o que o filho pode ou não pode, como ele vai ver. É um mundo novo aí. Eu espero que essas crianças com valores, eu acho que é uma geração totalmente diferente. A gente nunca viu nada igual. Eles vão vir com muito mais informação e se os pais que conseguirem passar os princípios com a informação que eles têm acesso, nós temos uma geração que pode mudar muita coisa nesse mundão aí. Valeu, obrigado pessoal e os pais que estão em casa. Eu vou mandar um recado. Acho que é aquilo, procurem entender o que seus filhos estão acessando, o que eles estão olhando, procurar programas de computadores que ajudem a filtrar um pouco, a dosagem, né? Até remédio em excesso prejudica, porque, por incrível que pareça, acho que no futuro as crianças, os profissionais do futuro, eles vão se diferenciar não mais pela informação, isso todos têm acesso, mas pelos princípios, pelos valores, pelo tempo que essa criança teve de ser criança. Com a internet a gente está virando, às vezes, se não tomar cuidado, a criança se bitola lá naquele mundo e perde o relacionamento que a gente está falando. Você podia ter mandado um e-mail para mim, mas você veio aqui entrevistar. Que a gente não perca isso. Acho que esse é o ponto legal da história.
Emma. 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 E nós estamos aqui no centro da cidade com o professor Newton. Professor, o que o senhor acha das famílias atuais que sobrevivem hoje, que existem hoje? Olha, na minha opinião, as famílias hoje vivem de uma forma assim muito desestruturada. Eu, como professor, falo com conhecimento de causa. Eu trabalho numa escola pública aqui em Botucatu e a gente vê como que os alunos se portam na escola por conta da falta de família que eles trazem para a escola. Então, eu acho que família deveria ser uma coisa mais unida e como pai e mãe trabalham, joga o filho lá na escola e acha que a escola tem que dar conta desse filho. A escola está lá para formar e não para educar. O que falta nas famílias é muita educação. E a gente acaba vivendo essa situação dentro da escola com os filhos desses pais, porque eles trabalham o dia todo, eles não tomam conta desses filhos e realmente acabam vivendo uma desestruturação familiar. E isso provoca muito problema na escola. E agora nós estamos aqui com o nosso pastor João Alexandre, e eu gostaria de perguntar, pastor, qual é o motivo pelo qual as pessoas estão se distanciando cada vez mais da igreja? E isso tem interferido muito no desenvolvimento familiar. A igreja, na verdade, exerce uma influência muito grande na vida das famílias. Por que isso tem acontecido? Tantos desastres, tantos acontecimentos ruins aí para as famílias, por não estarem procurando a igreja. O senhor acredita que a influência maior para uma família seja a igreja? Bom, David, a gente estamos vivendo hoje um contexto de uma situação em que envolve sociedade. Família é a célula máter da sociedade, né? Então, nós entendemos que não existe sociedade sem família. Agora, a sociedade ela é formada pelo contexto da família. Eu estive assistindo aí os depoimentos das pessoas, das autoridades no meio secular, o que isto reflete no nosso mundo, na nossa família atual. À luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que lá no tempo dos juízes, não havia reis em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E isto acabou gerando umas consequências muito trágicas no meio do povo de Israel, na sociedade do povo de Israel. Por quê? Porque cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso não significava que eles faziam o que era reto, mas cada um conduzia a vida de acordo com o que ele achava correto. Isto é o quê? Quando se fala não havia rei, se fala o quê? De uma referência, se fala de uma liderança. Então, quando na família não existe essa função, esse papel de liderança, e cada um faz o que acha, o que convém fazer, então a gente vê esse choque no meio da família. O pai, né, se ele não assumir a sua posição de liderança, e eu assisti isso nos depoimentos do delegado, do conselho tutelar, enfim, o papel do pai. Agora, não simplesmente o papel do pai no que tange ao comportamento de criar o filho, mas o pai, o casamento, a família, né, ela se converge no quê? No nível de relacionamento. O pai não adianta simplesmente o pai mostrar para o filho o que ele tem que ser, mas o filho vai seguir o exemplo do pai. Se ele vê um pai que trata mal a esposa, que às vezes fala palavras obscenas, que xinga, que às vezes o seu tratamento é totalmente... Esse filho vai crescer e ele vai ser exatamente o que o seu pai é. O casamento desse filho, dificilmente ele vai ter condição de fazer uma esposa feliz. Por quê? Porque ele não aprendeu isso dentro de casa. Agora, então não é simplesmente exercer o papel de pai. Não, filho, aqui eu sou autoridade, você tem que ser assim, assim, assim. Mas o filho tem que seguir o exemplo do pai. E o pai tem que dar esse exemplo para o filho. Às vezes você doutrina um filho sem falar, através do teu comportamento, através do teu exemplo dentro de casa. Por quê? Porque ele não vai ser aquilo que ele não aprendeu.
ele vai ser exatamente aquilo que ele aprendeu. Agora, é aquilo que eu disse, se sair de dentro da igreja, se sair de dentro do templo e chegar em casa, ele vê um outro contexto de vida, meu filho, com certeza, ele não vai aprender, porque a igreja é um segmento do que você é em casa. Né? Você não forma uma família só dentro de um espaço curto de tempo convivido dentro da igreja. Não, a família, a igreja, ela é feita por pessoas. E esse relacionamento ele começa em casa. Então, os pais devem aprender a orientar os filhos no temor do Senhor. A doutrinar, a corrigir, é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que corrigir os nossos filhos com vara. Agora, o contexto social e o sistema que nós estamos vivendo hoje já faz com que a mãe, desde pequena, já deixa o filho, né? O filho bem pequeno já vai para a creche, já vai para a escola. Por quê? Porque o sistema de hoje é diferente. Hoje os pais têm que trabalhar, a mãe trabalha fora, enfim, e os filhos muitas vezes passam a maior parte do tempo fora de casa, fora do convívio dos pais. Então é preciso um desdobramento muito grande para que possa os pais corrigir essa ausência, né? Para que eles possam formatar na mente, no coração do filho, né? O seu caráter, a sua personalidade, para que esse tempo que ele ficou fora não seja formatado o caráter, a mente desta criança, deste filho, por pessoas de fora. E às vezes a responsabilidade ela é repassada, porque os pais não têm tempo. E essa falta de tempo faz com que eles transfiram a responsabilidade. E amanhã vai ser muito difícil, né? Você corrigir uma criança, você corrigir um jovem, um adulto, que ele foi formatado lá atrás. Então, é necessário que agora, desde pequeno, os pais ensinem essa criança. Traga para a igreja. Né? Venha para o culto com ele. Eu fui criado desde pequeno, eu nasci num berço cristão, desde pequeno meus pais me levavam para a escola dominical, eu participava das atividades da igreja, eu cresci dentro da igreja e nunca saí da igreja, e nunca saí do contexto do que é a igreja. Então eu criei os meus filhos assim, os meus filhos foram criados desta forma, eu segui o exemplo dos meus pais. Eu repassei esse exemplo para os meus filhos. Então, a sociedade está acontecendo muitas mudanças na sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós entendemos que por trás de tudo isso há o lado espiritual. Há uma influência espiritual. E nós entendemos que assim como existe céu, existe inferno. Assim como existe Deus, existe o diabo. E o diabo vai tentar deturpar tudo que Deus criou, tudo que Deus formou. E Jesus, ele é enfático em dizer, não deis lugar ao diabo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que entender que por trás de toda essa sociedade, de todo esse sistema do mundo, existe uma influência do inimigo que quer formatar, que quer manipular as pessoas. Por quê? De onde vem a droga? Por que existem tantas pessoas aprofundadas na droga, sendo destruída? Né? O mundo da prostituição, da bebida, enfim, toda essa coisa que nós vemos as pessoas sendo conduzida por essa avalanche que quando cai, é difícil de se levantar. Então a igreja vem para isso. Para ministrar sobre essas pessoas e dizer que existe um Deus que é poderoso para libertar, para transformar, para corrigir. É uma atitude de emergência, mas com certeza nós não queremos simplesmente que as pessoas venham quando já não tem mais jeito, mas que elas aprendam desde o começo a conduzir a sua casa, a sua família, num contexto de que ele não precise recorrer a subterfúgios mais fortes amanhã, de uma aplicação mais dura amanhã, mais difícil amanhã, mas que ele já no começo, ele consiga caminhar e fazer com que a sua família cresça segundo a vontade e os planos de Deus. É como diz a música do cantor Thales Roberto,
É fácil demais a gente viver em paz, mas a gente é que complica tudo. Depois das entrevistas que você acompanhou no programa Promessas de hoje, é tempo de você refletir, dar mais tempo para sua família, cuidar da sua família, preservar os laços familiares. Você só tem a ganhar e você vai ver o quanto é gostoso e fácil de viver bem. Deus abençoe vocês. Complica tudo. Vem, vamos viver Jesus. Pra gente é fácil demais. Levanta a mão e canta comigo, canta. É fácil de viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver Jesus. Pra gente ouvir vocês. Deixa eu ouvir vocês, vai. É fácil demais, canta aí. É viver em paz. A gente é que complica. É só obedecer. Que agora o Espírito Santo possa continuar falando dentro do seu coração e você se dedique mais para a sua família. A começar por esse final de semana, domingo, amanhã, nós temos o grande culto da família às 18h30, 6h30 da tarde, o culto da família com o nosso pastor João Alexandre Leão. E você é nosso convidado especial. Chegue um pouquinho mais cedo para você pegar lugar nos estacionamentos da igreja, ao redor aqui da igreja, tá bom? Nós vamos estar esperando você. Eu, o pastor David, quero dar um abraço especial em você, quero recebê-lo aqui e orar pela sua família. E agora nós estamos chegando nos minutos finais do nosso programa e eu queria orar por você. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está interessado em preservar as famílias, Senhor, porque nós somos frutos de uma promessa feita a uma família, Senhor. Seremos incontáveis como a areia do mar, seremos incontáveis como as estrelas do céu, Senhor. Que este pai tenha sucesso e força para sustentar a sua família. Que esta mulher, Senhor, ela tenha sabedoria para edificar o seu lar. E que este filho seja obediente a seus pais, meu Deus. Em tudo as suas poderosas mãos esteja sobre esta família. Porque debaixo das tuas asas nós estaremos sempre seguros. Fica com estas famílias, fica conosco, Senhor. E nós agradecemos por mais esse programa. Em nome de Jesus. Amém. Programa Promessas, chegando ao final, e eu quero agradecer você que acompanhou conosco essa nossa programação. Sábado que vem tem mais programa Promessas. Comunique seus amigos, comunique seus familiares e venha fazer parte da história desta igreja. A Assembleia de Deus Promessa é a igreja que ama a sua família.